Seja bem-vindo a esse canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Nesse canal eu falo sobre o diagnóstico psiquiátrico, sobre uma nova nosologia, um novo paradigma dos transtornos mentais, uma maneira da gente ver a psicopatologia de forma dimensional, de maneira mais válida e que certamente será uma maneira mais prevalente, que está em grande desenvolvimento e que certamente vai mudar a sua prática como profissional de saúde mental, assim como mudou a minha prática como profissional de saúde mental. O tema do vídeo de hoje é por que a gente precisa estudar com casos clínicos. Por que a gente não pode somente ler livros, somente ler artigos, a gente precisa ter casos clínicos como um dos pilares do nosso estudo em saúde mental. Então, se você veio aqui com interesse em saber sobre esse assunto, clique lá aqui na notificação para você fazer um subscription, para você se inscrever no canal, para você ficar atento aí para os vídeos que eu posto aqui regularmente. A nossa classificação atual é uma classificação em que usa critérios diagnósticos. E esses critérios foram selecionados dentre uma lista grande de sinais e sintomas de um dado diagnóstico. Então, por exemplo, depressão tem lá centenas de sintomas. Escolheu-se alguns desses para compor os critérios diagnósticos. Espera-se que tenham escolhido aqueles que são os mais importantes, mas certamente muita manifestação clínica importante não entrou nos critérios diagnósticos. Por que não entrou? Não entrou porque seria extremamente complexo aplicar esses critérios diagnósticos se tivesse uma quantidade gigantesca de critérios, tal qual é a quantidade de sintomas que um paciente com depressão pode ter. Daí a gente já entende que os critérios diagnósticos são uma simplificação da psicopatologia. Não estou dizendo que eles não devem existir, mas a gente tem que ter em mente que eles são uma simplificação para a gente não achar que a psicopatologia da depressão é aquilo que está descrito nos critérios diagnósticos do DSM ou do CID-10. CID-11, perdão. Certamente não são. Agora, a gente vai ter que ter em mente que o paciente na nossa frente pode ter muitas outras manifestações que não estão contidas naquela operacionalização. Então, a gente tem que ter em mente isso. Primeira razão, portanto, de por que a gente precisa estudar com casos clínicos. É interessante dizer, quando a gente olha lá a classificação, ela não tem, digamos, um método para obter aquelas informações. É claro que existe uma entrevista clínica estruturada, baseada naqueles critérios diagnósticos, que é um tipo de entrevista raramente aplicável na prática clínica. A pergunta fica: como que a gente obtém aquelas informações? Como a gente percebe que aquele fenômeno descrito lá, por exemplo, num critério diagnóstico de depressão, transtorno bipolar, episódio maníaco, se é aquilo que a gente está percebendo da nossa prática clínica, aquilo que a gente identificou no nosso paciente. Será que isto é aquilo que está escrito lá? A gente pode ficar em dúvida. Quando a gente estuda um caso clínico, a gente começa a aprender a perceber esses fenômenos concretamente. Esse é um aprendizado que não vamos ter se a gente ficar lendo os critérios diagnósticos ou se a gente ficar assistindo aulas sobre os critérios diagnósticos. Se a gente ficar aprendendo como pensa o DSM ou como é que é essa classificação. A gente precisa de casos clínicos para essa finalidade. A questão é que o caso clínico ensina para a gente a realidade empírica da psicopatologia. A realidade empírica da psicopatologia ela é complexa. As síndromes ficam sobrepostas umas às outras. Um paciente tem uma síndrome ansiosa, ele tem uma síndrome depressiva, tem uma síndrome obsessivo-compulsiva, tem uma síndrome de desatenção. Como é que a gente percebe essa complexidade? A gente percebe pela prática clínica que a realidade empírica é dimensional. Não existe um marcador, um divisor de águas claro, com uma margem de um rio entre um paciente que está e um paciente que não está deprimido. A gente vê que os diagnósticos se sobrepõem, os pacientes têm mais de um diagnóstico. A gente percebe que a gente vai rastrear essa psicopatologia do desenvolvimento do indivíduo, a gente vai entender como que surgiu. E a gente perceber que essa psicopatologia muda ao longo do tempo. Essa é uma questão crucial. Aquele profissional que, diante de um paciente, emitiu um diagnóstico, achar que esse diagnóstico vai ficar plenamente estável, é um profissional que, se tiver a oportunidade de seguir esse paciente, vai perceber que ele está errado, que esse diagnóstico vai mudar ao longo do tempo. Então a gente tem que ter lentes longitudinais retrospectivas para perceber que esse diagnóstico surgiu de um desenvolvimento e lentes longitudinais prospectivas para o futuro, para perceber que esse diagnóstico vai mudar. E nada disso vai ser
claramente entendido por nós concretamente se a gente só ficar olhando os critérios diagnósticos, se a gente não estudar o caso clínico em si. Infelizmente, estou aqui falando da classificação do DSM, alguém poderia dizer, puxa, tudo bem, mas a gente não precisa ler só o DSM, a gente pode ler livros, a gente pode ver os artigos, certamente. Mas quando eu fui sentar para estudar o diagnóstico diferencial, eu comecei a perceber uma coisa que é meio triste, que tem muito pouco conteúdo explicando o diagnóstico diferencial por aí. A maior parte dos livros, dos artigos, se ocupa do diagnóstico específico. Esse é um problema, em grande medida, produzido pela nossa classificação categorial. É mais fácil estudar o diagnóstico puro, entre aspas. O paciente que tem transtorno bipolar tipo 1, o paciente tem depressão. Só que a maior parte dos pacientes que têm depressão, eles têm outros diagnósticos. Eles podem ter transtorno ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de uso de álcool. Como é que a gente faz se a realidade do nosso consultório é um paciente com depressão e outros diagnósticos, e a maior parte do que foi estudado foi em pacientes com depressão sem outros diagnósticos? A gente tem uma questão aqui, porque a gente fica, de certa forma, desamparado. Veja, uma das maiores dores, dificuldades que nós enfrentamos como profissionais de saúde mental é fazer um diagnóstico que tenha acurácia, que seja preciso. Se a classificação deixa a gente na mão, como eu falei anteriormente, neste e em outro vídeo recente, se aquela questão de a gente buscar, a gente vai no PubMed, vai nos livros, e a gente tem lá um parágrafo sobre o assunto. É isso que a gente encontra. A gente encontra um parágrafo. Isso não vai ajudar a gente por completo. A gente vai ter uma necessidade de informações mais precisas sobre esse assunto. E isso está espalhado, difundido pela literatura de uma maneira não integrada, de uma maneira que não facilita a vida do clínico. Agora, é claro que se a gente tiver energia, tempo, fôlego para organizar esses parágrafos, digamos assim, que estão espalhados por aí e juntar esses estudos que estão disponíveis em quantidade muito menor do que deveria, mas temos alguma coisa relevante, se a gente juntar isso tudo, a gente tem um corpo de conhecimento muito útil. Eu expliquei bastante em um outro vídeo a respeito de como que o diagnóstico descrito nas operacionalizações do DSM-5, versão revisada aí no CID-11, são diagnósticos que são precisos para um caso típico, para aquela apresentação típica de transtorno bipolar, para aquela apresentação típica de personalidade borderline, por exemplo, mas que a franja, a zona cinzenta entre esses diagnósticos, ela não é muito descrita nessas classificações. E a verdade é que nós vamos encontrar pacientes que estão justamente nessa franja entre os diagnósticos, nessa fronteira, nessa zona cinzenta. E a gente só vai entender essa psicopatologia se a gente aprender, se a gente estudar esses casos clínicos. Isso acaba sendo fundamental, indispensável para a gente. E aqui é interessante, você vai ver outros vídeos também aqui no meu canal, de como que uma abordagem dimensional do diagnóstico psiquiátrico permite que a gente descreva com mais precisão esses casos de interface, esses casos que são casos complexos em que as síndromes são várias simultaneamente no mesmo paciente. Se a gente tiver uma psicopatologia dimensional, a gente vai conseguir descrever com mais precisão esses casos clínicos. E tem alguns vídeos em que eu dou vários exemplos, e eu vou postar nessas próximas semanas, subir aqui no YouTube, vídeos de exemplos outros, né? Esses que eu falo principalmente, depressão unipolar versus transtorno bipolar versus personalidade borderline versus personalidade narcisista, que são diagnósticos muito importantes e que são difíceis de fazer se a gente confiar exclusivamente no DSM. Se a gente levantar a mão de outros recursos, de outras ferramentas, como o entendimento dimensional da psicopatologia, a gente vai conseguir ter um diagnóstico muito mais preciso e a gente vai conseguir ter um diagnóstico muito mais útil para a nossa prática clínica. E trazer essa perspectiva dimensional, muito útil para a clínica, é um objetivo que eu tenho com um amigo meu, Mauro Vitor Medeiros, que é psiquiatra e que a gente organizou um curso agora, que vai acontecer um curso de dia inteiro, no dia 27 de abril, em que nós vamos tratar do diagnóstico diferencial dos transtornos mentais sob essa perspectiva. A ideia é trazer, inclusive, a nossa experiência clínica com casos clínicos complexos. A transmissão de experiência entre os profissionais de saúde é fundamental. E muitas vezes o consultório é um local solitário, em que as pessoas ficam
elas com os próprios pacientes e trazer a perspectiva de outros profissionais é fundamental. Como é que outros profissionais estão vendo os casos clínicos? A ideia é discutir casos complexos sobre uma outra perspectiva da psicopatologia, como que um outro olhar sobre o diagnóstico psiquiátrico pode contribuir para a nossa prática clínica. A maior parte de nós já sabe que o DSM tem categorias que não são tão válidas assim, que tem limites arbitrários e que a gente precisa de uma nova maneira de enxergar o diagnóstico. Perspectivas transdiagnósticas estão surgindo em diferentes áreas da psicologia, por exemplo. E o diagnóstico psiquiátrico, digamos, não ficou para trás. Ele tem uma forma baseada em evidências que se construiu nas últimas décadas. Não se trata de uma coisa que surgiu ano passado. São décadas de evidência empírica acumulada para que a gente possa reorganizar a psicopatologia de maneira dimensional. E essa reorganização da psicopatologia aplicada na nossa experiência clínica funciona como instrumento de ensino da psicopatologia, do diagnóstico psiquiátrico, do diagnóstico de transtornos mentais, do diagnóstico diferencial, se torna uma ferramenta valiosíssima que a gente vai transmitir aqui para vocês nesse curso do dia 27 de abril. Obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber todas as atualizações, deixe comentários, dúvidas, sugestões de temas e até a próxima.